Então, tá bom. Boa noite para vocês. Então eu vou assim apresentar, vou deixar você se apresentar, né? Que eu acho que assim fica mais fácil. Você fala aí o que é importante eles saberem com relação à sua profissão, por que você tem propriedade desse tema. E eu creio que a gente vai poder aproveitar bastante as suas informações, porque nós viemos, Silene, ao longo do semestre, afunilando os nossos temas, né? A nossa disciplina chama-se Psicologia Organizacional. Só que nós primeiro estudamos as teorias psicológicas que falam do comportamento humano. Como é que esse comportamento é expresso, de que forma ele se manifesta, quais são as teorias psicológicas que o explicam. E aí nós fomos afunilando esse tema. Passamos das teorias, passamos depois para o comportamento organizacional de fato, todas as variáveis que envolvem esse comportamento, né, sejam elas até estávamos fazendo a revisão aqui, falamos sobre as variáveis biográficas, ou seja, se há diferença entre a produção e o desempenho dos homens e das mulheres, uma coisa bastante preconceituosa, tá? A gente até teve aqui bastante discussão a respeito do tema. Ainda temos muito... É interessante, né? E é interessante discutir isso também, né? É bom trazer o debate. Exatamente. E fomos conversando também sobre a diversidade, né, o quanto ainda a gente tem preconceitos dentro das empresas, né, com negros, com homossexuais, com deficientes. Então, isso também foi tema das nossas aulas. E agora a gente chegou no momento em que a gente falou, o nosso último tema foi sobre emoções. E eu creio que falar de assédio moral tenha tudo a ver com isso, né, com a questão emocional. Né, porque uma coisa vai respingar na outra e, na verdade, vai não só respingar, mas vai ter um efeito psicológico bastante importante aqui, embutido nessa condição de assédio. A palavra é tua, os alunos são seus, nós temos aqui alunos de administração, ciências contábeis e economia. Bem-vinda. Muito bom. Muito bom. Prazer é meu estar aqui com vocês mais uma vez, tá? Agradeço à UniFCB, especialmente a você pelo convite. E eu espero dar um pouco de contribuição, né, para os estudantes aí e poder responder algumas perguntas. Na verdade, é um bate-papo, né? Eu vou tentar esclarecer algumas dúvidas que eles tiverem ali. Meu nome é Zilene. Eu sou servidora da Justiça do Trabalho há 30 anos, trabalho diretamente ali com os processos trabalhistas e o assédio moral, ele é um dos temas mais recorrentes dentro das ações trabalhistas que nós temos ali no nosso cotidiano. Realmente envolve muita parte emocional, né, da vítima do assédio moral, e a gente vai desenvolver isso aí ao longo, então, dessa hora que a gente vai estar juntos. Vocês fiquem à vontade para fazer pergunta, você também, Luciana, e na medida que forem surgindo as dúvidas, eu posso ir tentando solucioná-las, ou podemos deixar para o final, a forma como vocês acharem melhor, tá? Podem me interromper também. Esse tema ele é muito interessante, porque, na verdade, o assédio moral ele é um tema super antigo, né? O assédio moral, a gente pode dizer que ele surgiu junto com o trabalho assalariado. Porque antes do trabalho assalariado não existia hierarquia, então não havia motivos para se ter assédio moral. A partir do momento que se estabeleceu uma hierarquia dentro do emprego, nas relações de trabalho, na relação de emprego, o assédio moral também veio à tona. E o que é esse assédio moral? Né? Em que consiste o assédio moral, né? Embora seja muito antigo, muito debatido, a gente deve continuar insistindo, trazendo a discussão para justamente tentar minimizar situações no ambiente de trabalho e, quem sabe, um dia a gente consiga extinguir. O que seria, né, o assédio moral? Ele consiste basicamente em condutas, em comportamentos do superior hierárquico, na grande maioria das vezes, com relação aos seus subordinados, trazendo situações de humilhação, situações vexatórias,
tentando diminuir aquele subordinado ali perante não só a ele, superior, mas também junto aos colegas, junto à equipe, trazendo consequências extremamente danosas, embora seja algo silencioso, muitas vezes, né? Outras vezes não, mas é um comprometimento silencioso que vai na alma da pessoa ali. E embora esse comprometimento seja silencioso, ele é extremamente danoso para o indivíduo que sofre com assédio moral. Na Justiça do Trabalho, nós tivemos uma redução dos casos trabalhistas, embora ainda muito grandes, pois a cada 10 empresas, 7 relatam que houve prática de assédio moral. Então, ainda é muito grande. Mas nós tivemos, em comparação com 2016 a 2018, nós tivemos uma redução. Isso por conta de quê? Por conta desse debate, por conta de vir à tona e estar se falando sobre o problema. É importante falar, é importante levar para a empresa também o esclarecimento. As empresas que têm um pouco mais de visão no futuro, elas próprias estão buscando profissionais dentro do seu âmbito ali, trazendo para os seus empregados, para os seus CEOs, para os seus gerentes de departamento, palestras, visões do psicólogo, visão do profissional jurídico, de que não é interessante nem para o empregado e nem para a empresa. Porque na mesma medida que o empregado adoece por conta de uma conduta de assédio moral, a consequência vai ficar lá na ponta também. A produtividade, a qualidade do trabalho desse funcionário vai decaindo. E não é interessante para a empresa ter um empregado que pega atestado médico todo mês porque está com depressão, porque ele está doente por conta de um assédio moral. Então, a empresa com um pouco mais de visão, que tem uma visão mais ampla do que é uma relação de trabalho, uma relação de emprego moderna, né, nos dias de hoje, ela vai investir também no seu ambiente de trabalho, no seu núcleo, na saúde do seu trabalhador, na saúde física e psíquica do seu trabalhador, tá? Tem o Leandro Carnal, que é aquele historiador, vocês devem conhecer, né? Ele é um bambambam aí, mas ele é historiador e filósofo. Ele tem uma frase que ele procura conceituar o assédio moral, que eu gosto muito. Ele diz que o assédio moral ele é um veneno lento que insere dentro das relações e faz com que alguém passe a se considerar menosprezado, se sentir inferiorizado, excluído da sua equipe de trabalho, diferente dos seus pares. E realmente é isso que se observa naquele ambiente onde nós temos o assédio moral. Tá? O assédio moral também é importante a gente dizer que para que ele se caracterize legalmente, para que ele seja reconhecido juridicamente, esse comportamento não pode ser uma conduta isolada. É uma conduta que ela vem sendo reiteradamente praticada, ela é de forma repetitiva, minando a autoestima do empregado, reduzindo esse empregado de forma que ele se sinta diminuído, excluído do grupo, excluído da equipe, e ele chega ao ponto de adoecer, aí tem diversas outras patologias que a gente vai ver aqui no decorrer da discussão, mais da depressão, a síndrome do pânico, a burnout, e podendo culminar até mesmo com o suicídio. Tá? Essa prática ela é muito comum ainda, ela vai resultar num baixo desempenho profissional do empregado, e ela vai trazer grandes prejuízos para a empresa, tá? O trabalhador vítima do assédio moral, ele está acometido de tal forma dessa sensação de inferioridade que ele passa a trabalhar não mais preocupado com a qualidade do trabalho dele, com a produtividade. Ele está sempre atento à atitude que aquela pessoa que está praticando o assédio moral, na grande maioria, o seu superior hierárquico, com a atitude que aquela pessoa vai tomar.
ele vai ser ofendido, ele vai ser humilhado, né? E aí isso vai reduzindo o seu desempenho profissional a cada dia, tá? Vamos ver o que mais que poderia aqui dizer. A respeito, eu acho que é interessante a gente diferenciar a respeito da... Aí nós vamos ter gestores, né? Vamos ter gestores na turma aí, né? Futuramente. Então, é importante eles saberem diferenciar e dar esse limite do que seria o exercício legal do poder diretivo e a partir de que momento isso vai passar a configurar o assédio moral. Porque nós temos muitas atividades no exercício regular do poder diretivo do empregador que não configura assédio moral, né? Importante você estabelecer esse limiar. Até onde eu posso ir? Até onde eu estou no meu exercício legal? Até onde eu posso exigir desse funcionário uma jornada de trabalho resultante, por exemplo, de um aumento de trabalho periódico? Nós podemos relacionar agora, como exemplo, o final de ano, as compras, as vendas, né? Então, é um período realmente que o setor de vendas tem um aquecimento e as vendas vão aumentar. Então, nesse momento, eu posso pedir um pouco mais de dedicação para aquele meu empregado? Posso, né? Eu posso, só que eu não posso exigir que ele venha trabalhar 12 horas por dia. Aí eu já ultrapassei o meu limite, tá? Eu posso pedir que ele, além dessa dedicação, que ele tenha um pouco mais de dedicação na qualidade do trabalho do meu subordinado? Sim, é função também do líder, do gerente, do diretor, é função dele fazer com que esse funcionário ele tenha uma produção de qualidade, uma produção com uma eficiência melhor. Só que, por conta disso, eu não posso extrapolar. Eu não posso chegar ao ponto de humilhar ele, de gritar, de ofender, como há casos que o gerente, o chefe, né, que a gente fala, ele procura demonstrar que a pessoa é incapaz. Não é dessa forma. Então, eu tenho que ter mecanismo que me permita trazer esse funcionário para o meu lado, para a equipe, que ele vá trabalhar, mas que ele vá trabalhar também contente, satisfeito com o que ele está fazendo. Ele tem um reconhecimento do que ele está fazendo, daquela dedicação que ele tem. Outra coisa também que faz parte do poder diretivo seria, por exemplo, o ponto eletrônico. Isso aí é uma forma de controle de jornada. Antigamente, nós tínhamos ali o livro ponto, depois passamos para o cartãozinho ponto, ou com a modernização, hoje em dia, o ponto eletrônico. Às vezes, a pessoa faz o seu login, a partir do momento que a jornada dele começa, em muitos casos, assim. Isso aí não configura assédio moral. Isso aí é poder diretivo do empregador, tá? Então, assim, penso que dentro do bom senso, a pessoa vai conseguir, seja o gerente, seja o CEO, ele vai conseguir estabelecer esse limite para que ele não venha a praticar o assédio moral com os seus subordinados. Esse caso da humilhação, essa forma, é muito interessante. E eu acho que a gente pode aqui citar um filme que foi bastante visto. Para quem não assistiu, deve ter ouvido falar, né? Que é aquele filme O Diabo Veste Prada. O Diabo Veste Prada, ele foi inspirado numa famosa revista de moda dos Estados Unidos, a revista Vogue. E a Meryl Streep, ela interpreta justamente a editora-chefe daquela revista. Foi criado um outro nome, obviamente, ali, né? Mas justamente com a intenção de mostrar aquilo ali. E tem uma cena que eu me lembro que é típico da doença, do assédio dentro de uma instituição,
que eu acho que é Miranda, né? Miranda Presley, ela sai para um determinado compromisso e quando ela retorna, que a limusine para na frente da empresa e ela desce, todo mundo começa a abrir caminho para ela. Por quê? Porque ela representa o poder de toda aquela instituição ali. Uhum. Então, todos saem do caminho. Se ela entra, ela vai entrar no elevador. A pessoa sai do elevador para dar passagem para ela. Quando ela entra dentro da redação, todo mundo tem que estar impecavelmente vestido, todos com roupas de grife, né? Todos prontos para ela passar, formando aquele corredor ali. E quando a assistente dela, a Emily, começa a tentar justificar o porquê aquele compromisso dela foi cancelado, aí ela simplesmente responde que as suas incompetências não me interessam. Tá? Essa mulher, ela representa assim, o símbolo máximo do assédio moral. Silene, você acha que esse filme retrata, então, um pouco o assédio moral sobre a equipe, e não somente só sobre um indivíduo? Sobre a equipe. Porque há diferenças, sobre né? uma equipe toda. A diferença. O assédio moral, ele pode ser individual, e ele pode ser sobre toda a equipe, e ele pode ser institucional, que é quando a instituição inteira ela pratica uma gerência do terror sobre todos os funcionários, tá? Esse exemplo aí da Miranda Presley é justamente sobre toda a equipe, porque o comportamento da equipe, ele se move ali, ele se molda justamente dentro da expectativa da Miranda. Nós tivemos no Brasil, esse ano, em agosto de 2020, um caso real, que foi justamente da Vogue Brasil, onde a Daniela Falcão, que era a editora-chefe, ela foi denunciada por diversos ex-funcionários da Vogue Brasil. Por quê? Justamente porque a atitude dela era muito semelhante à da Miranda Presley. Ela chegava para a funcionária e ela dizia assim, mas que cara de doente é essa? O que é que você tem? Vai passar uma maquiagem nessa cara? Você está pensando o quê? Onde é que você pensa que vai com essa cara? Ou se não, que roupa é essa que você está vestindo? Ô, minha filha, você não pode usar gola alta, olha o tamanho do teu peito. E nessa revista aqui, a Vogue Brasil, quem começou essa série de denúncias foi justamente uma ex-estagiária, uma menina que foi de Brasília, e ela foi selecionada sem nenhuma indicação, então ela foi super feliz trabalhar, e ela disse que do primeiro dia que ela entrou na redação, em poucas horas que ela estava ali, ela ouviu gritos na sala da chefia, da Daniela Falcão, e pessoas saindo chorando, tá? A cada hora e meia do banheiro. E isso aí virou a rotina dela a partir de então. Conviver com gritos, com humilhações e com choro. Inclusive, os funcionários ali da Vogue Brasil, eles brincavam entre eles que os banheiros da Vogue eram feitos para chorar e não para outras atividades fisiológicas. Tá? Até fui pesquisar, porque a princípio ela não tinha sido demitida, mas outro dia eu fui pesquisar sobre ela e ela foi demitida dia 16 de outubro, agora, há um mês atrás. Depois de várias outras denúncias, aí a empresa a demitiu. E parece-me que esse comportamento dela não é um comportamento isolado, por exemplo, da Vogue Brasil. É o comportamento da Vogue dos outros países também. E antes de acontecer essa denúncia para esse veículo de imprensa, foram feitas, as pessoas fizeram várias reclamações no Recursos Humanos, tá, para chefia imediata, mas nada foi levado em consideração. Fazia uma consulta psicológica, a pessoa abafava, e o caso não ia adiante, não havia
investigação para ver até onde estava havendo um comprometimento de toda a equipe. Então, gente, é necessário que a coragem, alguém tem que ter a coragem de denunciar. A gente não pode ficar calado. Eu não posso ver o meu colega ficar humilhado e eu não fazer nada, achar que é tudo natural. Tá? Não é normal. O ambiente de trabalho, ele não tem que ser nocivo. Ele pode, sim, ser um ambiente saudável. E isso compete a mim, a você, ao outro colega, todos nós nos responsabilizarmos para manter um ambiente saudável. Zilene, muitas vezes, sim. Eu queria te fazer uma outra pergunta. Pode haver o assédio moral por outros funcionários, sem ser pela gerência, pela gestão, sem ser hierarquicamente? Pode ocorrer o assédio moral horizontal, que é também por outro colega. Mas é muito raro encontrar. Pelo menos no judiciário, é raríssimo você ver. A grande maioria se dá pelo superior hierárquico. Tá? É sempre longitudinal, né? De cima para baixo, que costuma ocorrer o assédio moral. Tá? Bom, então, voltando ali, né, ao que a gente estava dizendo, realmente penso que a responsabilidade é de cada um de nós, tá? Zelarmos por um ambiente de trabalho. E o líder, gente, a função do líder, do gestor, é manter a equipe coesa, é estimular essa equipe. Tá? É conseguir formar essa equipe de modo que todos se sintam estimulados a produzir de uma forma legal e que mantenha uma relação de amizade também, que se prolongue além do ambiente de trabalho. Aí você vai ter uma produtividade melhor para a empresa e você não vai ter pessoas doentes e não vai se sentir responsável pela doença das pessoas. Não é uma coisa fácil de se fazer, perceber, mas hoje em dia existem muitas formas de se atualizar e de ir verificando formas modernas de gestão para que se consiga viver num ambiente saudável. Tá? As formas, também... As formas mais comuns de assédio, quais são, Zilene? Quais eram mais comuns lá nas ações reclamatórias? Olha, as formas comuns, tá? Seria exigências excessivas de trabalho, jornadas excessivas de trabalho, e aí pode provocar não só uma doença física como LER, DORT, né? Mas também pode trazer a depressão também, pode trazer o burnout. Então, essa é uma forma muito comum. As humilhações, tá? Diversos tipos de humilhações. Tem empresas que estabelecem metas, né? E se a pessoa não atingir aquela meta, ela faz com que a pessoa use camisetas com slogans tipo assim, eu sou burro, eu sou um idiota, e use aquela camiseta por um mês dentro da empresa. Nós conhecemos uma empresa, que eu até trouxe aí para ilustrar durante as minhas aulas, que davam troféus lanterna e tartaruga, para os que não alcançavam as metas. Isso em reunião, né, em confraternização de premiação. Então, todos ganhavam seus troféus, os que tinham atingido e os que não tinham. Só que, claro, que os que não tinham era uma ação muito humilhante. Totalmente, né? Totalmente humilhante. Tem listas, né? As listas dos perdedores e afixados no edital. Então, tem várias formas de diminuir esse gado. Você não dá, por exemplo, não dá trabalho para ele, só dá trabalhos que não exijam nenhum esforço, nenhuma inteligência um pouquinho mais elevado. Distribui o trabalho de forma igualitária para toda a equipe e para aquele determinado empregado, você dá um trabalho simples, de forma que ele se sinta excluído daquela equipe. Isso aí também é uma forma de humilhar, uma forma de diminuir o empregado ali dentro, tá? Mas nós vivemos uma era
a gente não pode esquecer também, onde considera-se muito, né, o sucesso profissional. Nós deixamos de ser considerados os seres humanos com os valores de felicidade por companhia dos amigos, de ser a pessoa de um coração generoso. Então, isso já não tem mais tanto valor. A pessoa com valores de honestidade. Isso está sendo suprimido pelo sucesso profissional. E a sociedade considera, então, o sucesso profissional acima dos outros valores. Que seria alguém, considerando esse sucesso profissional, seria um profissional que trabalha muitas horas por dia, que tem uma produtividade alta, que apresenta resultados inigualáveis, mas que, em detrimento de uma vida social e afetiva, predomina a vida do trabalho, né? Predomina a vida do trabalho em detrimento da vida familiar, dos filhos, dos amigos, né? Não se considera mais. Então, pessoas que se orgulham de dizer que trabalham aos domingos, que se orgulham de dizer que trabalha, né? A empresa já fechou, mas ele fica ali até 10, 11 horas da noite. E a sociedade vem reafirmando isso aí, como uma grande qualidade, um grande atributo daquele empregado. Então, tudo isso serve, tá? Isso que nós estamos conversando agora, é para a gente pensar se não está havendo uma inversão de valores com essa globalização que nós vivemos, né? E o indivíduo passando a ser visto e valorizado em função do trabalho que ele exerce, em função da atividade que ele realiza e da posição que ele ocupa dentro de uma determinada empresa. E os outros valores, gente? E o valor da honestidade? E o valor de ser um bom pai, de estar presente junto com seus filhos, de ser uma boa mãe, né? De ser uma pessoa íntegra? Onde estão esses valores? Acho que isso é para a gente refletir. Nós queremos um mundo melhor daqui para frente, mas que mundo melhor é esse? Que mundo eu vou deixar para o meu filho? Inclusive, o filho hoje passa a ser cobrado, desde que nasce, né? Que tem o coach de bebê. Agora, a exigência do bebê é criança. Assim que a criança começa a falar, ela já começa. Ela tem a escola, ela tem o curso de inglês, né? Ela tem os outros cursos próximos, ela tem um curso de redação. Então, assim, começa a investir na vida profissional desde criança. E o intenso... Porque nós vivemos uma era do individualismo. Zilene, e aqui a gente vê também uma rotina infantil igual a dos pais, né? Tão intensa e tão cheia, completa quanto a dos pais. E a criança não tem mais tempo de brincar, ela não tem mais tempo para se divertir, que é essa a função dela. Isso, mas e por que a função da criança é se divertir? Que é no lúdico que a criança cria. É no lúdico que ela vai surgir as ideias. Que pela primeira vez, né, foi feita uma pesquisa que o QI dos filhos é inferior ao QI dos pais. Muito por conta desse individualismo, dessa rotina que essas crianças estão submetidas hoje. E como é que essas crianças vão ser quando crescer? Vão ser exatamente esses profissionais que são hoje piorados. Elas vão praticar essa violência contra o outro, que é o assédio moral. A partir do momento que ela ocupar um cargo de uma posição importante, ela vai se sentir justamente nessa posição de sucesso e a obrigação dela é cada vez produzir mais para aquela empresa, produzir mais para o capitalismo, e nós não vamos mudar essa realidade. Então, tem muito a se pensar, como é que eu estou tratando o meu filho hoje? Qual é a minha rotina dentro da minha casa? Qual a rotina com os meus amigos? A imprensa, a mídia, a grande mídia, valoriza demais a meritocracia também. Enaltece aquelas pessoas que conseguem chegar a galgar cargos muito jovens. Tem um caso aí, acho que de 1 ano, 2 anos atrás, de um rapaz, Matheus, o nome dele, que foi o mais jovem a ingressar em um curso de mestrado em Harvard.
Mas ninguém disse que esse menino não é desmerecendo, não, sabe? Tem todos os méritos dele. Mas ele, aos 18 anos, ele já se formou. Ele é parente, na família dele tem desembargadores, tem juristas, tem juiz, ele só lá é advogado. Como é que eu vou poder comparar esse menino com aquele que nasceu na periferia, que tomava 2 ônibus para chegar no trabalho, trabalhava o dia todo e ia para a faculdade à noite? Eu não posso exigir isso. E a mídia coloca, enaltecendo a meritocracia, e os nossos dirigentes também, muitos ministros, eu já ouvi enaltecendo a meritocracia, como se fosse comparável a uma corrida. Em uma corrida você tem um ponto de partida, uma linha de partida e uma linha de chegada. Só que a linha de partida da corrida, ela é a mesma para todos os concorrentes. Na vida profissional não é. Você tem a mesma linha de chegada, mas você não tem a mesma linha de partida. Cada um parte de uma realidade diferente. E não dá para eu exigir que o mesmo menino que sai da periferia vai passar em medicina na UEM, em comparação com aquele que sempre estudou num colégio particular, cujos pais podem pagar, além do colégio, ainda mais um cursinho paralelo, um ateliê de redação, e aí é esse que vai passar na UEM. Eu não posso exigir que o outro também passe. Mas se a gente não prestar atenção, daqui a pouco nós vamos estar enaltecendo essas situações também. Esse sistema de recompensas, né, que parte do princípio da igualdade num país onde a desigualdade prevalece, como é especialmente o nosso país. Tá? Tem também outros casos, como uma adolescente de 17 anos que passou em 10 vestibulares para medicina, né, que estudava 7 anos de todo lá que ela construindo. Gente, a realidade não é essa, da grande maioria dos brasileiros não é essa. Tá? Então, embora o trabalho ele traga dignidade à pessoa humana, ele traga realmente uma realização pessoal para nós, nós não podemos inverter os valores, tá? Porque o trabalho ele entrou num lugar que não é dele. Esse local de ser colocado como primeiro objetivo a ser atingido pelo ser humano não é o local do trabalho, tá? É o local da realização pessoal, que nós não podemos esquecer dela. Uhum. Tá? Zilene, você me fez lembrar aqui, eu creio, se eu não me engano, aqui as minhas turmas de ciências contábeis, e a ADM também, né, gente? Não, a ADM eu peguei esse semestre, mas contábeis eu dei ciências sociais para eles. E chegou em um momento que nós falamos sobre a uberização do trabalho, né? Que é a uberização, a né? precarização. Uma analogia aqui com assédio moral, onde você vai vendo que essas pessoas vão se submetendo a cargas excessivas de trabalho, trabalham aí 12, 15 horas por dia, oferecem o melhor que elas podem, né? E elas têm que ser Uber, né? Porque o Uber, né, é uma coisa muito elevada, né? Para que você seja Uber, que nem a Michelle Bündchen é uma Uber model, né? Uma Uber model. Quer dizer, é estar acima de um patamar de oferecer, que será que está dentro das nossas condições humanas? Será que aí a gente não se volta? Até onde? Para a espetacularização, que a gente fala tanto? Tenho que... Isso, exatamente. Porque a exigência, né, está cada vez maior. As exigências de que você tem que ser um profissional altamente qualificado, que você não basta mais você ter a graduação, você tem que ter a graduação, a pós-graduação, o mestrado, o doutorado. Senão você não é valorizado. Ali. E 12 pós-graduação. E além disso, você tem que estar sempre se atualizando, porque o mundo muda a cada minuto. E você tem informações no seu celular do mundo inteiro. Então, o que acontece? Você transforma colegas de trabalho em competidores. Vai haver dentro da própria equipe uma competição. E que isso não é bom para o ambiente de trabalho. Mas muitas empresas percebem isso e fomentam a competição entre os colegas ali.
visando unicamente o lucro, tá? Não se importando com o que vai acontecer com aquelas pessoas que estão ali. Porque a oferta de mão de obra, principalmente no Brasil, né, com 13 milhões de empregados aí, a oferta de mão de obra ela é intensa. E no mesmo momento que uma pessoa ali vai lá se queixar da forma tratada, a empresa substitui por outro que vem, talvez, por 50%, pela metade do valor do salário Se que estava pagando submete, né? um empregado que ele fica muito tempo numa empresa e que às vezes tem um plano de cargos de salário e ele vai galgando posições ali e ele vai acumulando ganhos que vão se incorporando na folha de pagamento dele, ele vai se tornando dispendioso para aquela empresa. E muitas vezes é vantajoso para a empresa praticar o moral até o ponto que essa pessoa vai pedir demissão e ele pegar um outro empregado pagando. Tá? Muitas vezes o objetivo da prática do assédio moral é justamente esse. É não só a humilhação pura e simples, mas que vem a culminar no pedido de demissão. E nesse momento aí, é importante que o empregado saiba que se ele está sendo vítima do assédio moral e ele consegue comprovar isso, ele pode inverter essa situação. Porque aí ele pode dar a justa causa na empresa. É a empresa que deu causa à demissão dele. Ele pode sair e manter todos os direitos dele, a liberação do FGTS, o seguro-desemprego, todas as férias proporcionais, o 13º proporcional, todas as verbas rescisórias que o empregado que é demitido sem justa causa tem direito, esse empregado que sai, mas alega justa causa da empresa, ele também vai ter direito à percepção. Tá? Por isso é importante saber coletar essas provas também. Tá? É importante falar dessas provas, vocês querem que eu fale delas agora? Eu acho que sim, né? Como é que eu posso provar? Isilene, eu acho que assim, mais 5 minutos e aí vamos abrir para o pessoal, pode ser? Pode ser sim, tá? Então, eu vou falar com relação às provas aqui rapidinho, tá? Se a pessoa está sendo vítima, alguém está sendo vítima de assédio moral ali, ou tem um colega que esteja sendo vítima, então ele pode... A prova máxima, a prova primária que nós chamamos ali, seria a prova testemunhal, tá? Seria aquele colega que presencia aquelas atitudes do meu superior que vem me causando humilhação. Mas suponhamos que o meu colega está com medo, ele não quer ir lá testemunhar para mim. Aí ele pode ser demitido também, que é uma coisa perfeitamente compreensível. Eu posso tirar, hoje em dia, print de conversas de WhatsApp. Tá? Eu posso fazer uma gravação. Essa gravação, muita gente fala assim, mas é prova ilícita porque ela é feita unilateralmente, né? Não durante da outra parte. Se for a única prova, o juiz vai relativizar isso. E ela vai ser considerada como um meio de prova do assédio moral. Tem também algumas empresas têm a intranet e tem aquele chat de conversa entre os empregados, né? Ali. É como hoje. Faça print dessas conversas também. Vai anote tudo da prática. Quem estava por perto, mantenha um caderninho ali, né? Ou faça um arquivo no Word e vai anotando isso aí. Você pode precisar futuramente. Se nada disso acontecer, não foi possível coletar prova, né? Na prova testemunhal eu não consegui, não tenho a gravação com celular. Há empresas que têm filmagens dentro dela mesma. O advogado pode ir lá e requisitar a apresentação dessas filmagens. Muitas vezes consegue se provar através da filmagem do circuito interno da própria empresa, tá? Eu acho que a maioria das provas seria essa aí. Pois nós temos como combater, né, dentro da própria empresa, essas empresas tóxicas. Mas, assim, então,
se alguém tiver pergunta, vamos abrir para pergunta, vou complementando aí que for surgindo de questões. Por conta do horário deles, Zilene, também, tá? Por isso que eu estou pedindo para a gente abrir aqui. Entendi. Essa aula vai até 20h40. Então, vamos deixar um espacinho aqui para eles. Certo. Pessoal, podem abrir o microfone, fazer perguntas, podem escrever aqui no chat, como vocês acharem melhor. Vamos lá. Peraí. Nada? Vocês não têm pergunta nenhuma? Tá tudo muito claro? Completo? Bom. Professora, eu entendi tudinho. Bom, Luciana. Não é pergunta. Enquanto eles pensam na pergunta. Fala, Sam. Mas um comentário só. Às vezes, quando você está dentro de uma empresa, com assédio moral, acaba atrapalhando muito o seu horário de trabalho. Mesmo que seja por uma só pessoa dentro da empresa. E eu passei por isso logo que eu entrei na experiência. Depois passou. Mas tem briga lá dentro para poder passar isso. Conseguiu entender, Zilene? O áudio dela ali. Ô, Samanta, eu não sei se eu entendi direito. Você está falando quanto ao horário de trabalho, que tem gente que gosta de trabalhar mais, é isso? Isso, digita. O áudio saiu um pouco ruim. Isso, eu ia falar isso, Zilene. Toma uma água. Né? Uma aguinha. Isso. É. Aqui só complementando, né? Enquanto, a Samanta disse que quando acontece esse assédio moral na empresa, atrapalha toda. Sim, em todos os aspectos. Né, Zilene? Em todos os aspectos. Exatamente. É aquilo que nós falamos ali. Quando ocorre esse assédio moral, era uma pessoa só que faz. Uma pessoa, geralmente, pode ser uma pessoa só. Né? Aquele superior hierárquico, ele pratica, mexe muito com o emocional, levando à depressão e ao desenvolvimento de outras doenças também, tá? Como a síndrome do pânico, até mesmo o suicídio. No Brasil, nós não temos pesquisas ainda a esse respeito, de estatística, tá? Embora seja comprovado. Mas eu já ouvi depoimentos de pessoa que disse que estava para tentar, que chegou um momento que ele só pensava em acabar com aquela angústia. E ele queria morrer. Tá? Que tudo que ele pensava era acabar com aquela angústia. Na França tem pesquisas, tá? A respeito do alto índice de suicídio decorrentes do assédio moral. A pessoa passa a viver uma realidade que perturba todo o emocional dela, afetando na relação familiar, marido e mulher, relação com os filhos, relação com o pai e mãe. A pessoa fica completamente desestabilizada. Desculpa. Mas é só Covid, nada grave, tá, gente? É só Covid. Fazendo aqui um complemento ao que você está falando, Zilene, uma condição que aqui também torna-se muito comum é o alto nível de estresse que o funcionário acaba sendo submetido, né, e sentindo, e isso faz com que ele também comece a ter faltas por outras doenças, né, sejam elas aqui dermatológicas, gástricas, dores de cabeça, e que a bem da verdade, não são dores reais, mas já são dores expressas por uma descompensação psíquica, né? A Samanta está falando... Exatamente, decorrendo desse sofrimento psíquico aí, né? A Samanta está dizendo tem pessoas que optam por se medicar, né? Tomam remédios, tomam calmantes, né?
E porque tem que conviver ali. A Samantha, não sei se ela disse que não dormia. Você procurou um médico? Você procurou ajuda dentro daquela empresa? Você chegou a fazer alguma denúncia, Samantha? Ela não ouviu. Não procurou. Não procurou médico. Mas e o teu Você sofrimento? conseguiu? Ó, tentei me ajudar sozinha. Mas com certeza você estava em sofrimento psíquico aqui, né, Samantha? Olha só, eu não denunciaria porque a pessoa é próxima. Isso é uma situação dilemática, olha isso. Entendi. Você gostava da pessoa, mas não gostava do que ela fazia com você, Olha né? só. Uhum. Sim. E você não tinha liberdade para chegar para ela e dizer isso para ela. Eu não podia, porque ela é A chefe, a dona forma da como ela empresa, estava te né? tratando. E, tipo Ai. assim, lá eram Uhum. três, E você três permaneceu donos na que tinha. empresa mesmo assim? Não consegui entender. Você continuou na empresa, mesmo assim? Você permaneceu na Quanto empresa tempo? por muito tempo, mesmo sendo vítima do assédio moral? Assim, eu continuei, eu permaneço na empresa. Eu sou muito amiga dela ali, da pessoa, permanecerei sendo. E realmente, fora dali, ela me tratava normal. Sabe aquelas pessoas que você pode ligar quando você estiver no perigo? Ela é assim. Só que ali dentro, eu acho que ela teve uma causa, porque ela nunca tinha contratado ninguém que ela podia mandar. E aí eu cheguei. Então, me lasquei no começo ali. Então, eram três donos. Dois deles me ajudavam e ela acabava complicando um pouco. Então, ela não tinha esse limite. Ela gritava, tudo eu estava fazendo errado. Mesmo que eu me esforçasse, ela não conseguia me ensinar. Ela só queria que eu fizesse o jeito dela. E, às vezes, o jeito dela não dava certo. Porque a gente precisava organizar a empresa e ela é totalmente bagunçada. Então, a gente acabava batendo muito de frente. Mesmo que eu não brigasse com ela, eu acabava levando uns tapas à toa. Assim, de conversa, digo. E eu continuei na empresa, só que tanto os outros dois patrões conversar com ela meio que entendeu. Então, tipo, depois de uns 4 meses, 5 meses, ela começou a dar uma diminuída. Hoje em dia, de vez em quando, dá algumas, assim, sim, mas é bem mais raro. Já faz 1 ano e 8, 10 meses que eu estou na empresa. Só que, assim, tirando esse fato dela fazer essas coisas, todos os outros dois eram uma empresa maravilhosa. Eu subi de cargo, tive aumento de salário muito bom, fui muito reconhecida lá dentro. Só aconteceu isso realmente quando eu entrei, e foi complicado. Realmente, eu tava bem. Eu dormia, só que sabe quando você dorme meio que acordado? E pensando nas coisas que aconteceu o dia inteiro, eu não descansava, eu ficava mais cansada, eu chegava no serviço, eu não conseguia trabalhar porque eu tava muito cansada, eu tava muito ruim. Era bem complicado. Então acaba comprometendo o seu rendimento profissional também. Agora, você deve ter uma estrutura psicológica mais forte, tá? Mas não permita que isso continue, pois isso pode levar você a doenças bem mais graves, às vezes irreversíveis, tá? Então, por mais que ela seja sua amiga, tem que criar um mecanismo de barrar isso aí. Você tem que estabelecer o seu limite. Ela tem o poder diretivo sobre você, porque ela é sua superior. Mas ela não tem o poder de abusar desse cargo que ela exerce, dessa função que ela exerce. Nem que seja de uma forma educada, chamar ela para uma conversa, tá? Você tem o direito de fazer isso. E preste muita atenção, Samantha, nas consequências que isso está tendo em você. Para que você não chegue ao ponto de ter que se afastar do trabalho depois ou de todo por conta de uma patologia psicológica, tá? De uma outra pessoa, né? Acontecer. De uma patologia de um a outro. inversão dos valores, não inverta os valores, tá? Esse é o meu conselho. Né? Teve um outro menino que falou que aconteceu com ele agora. A Letícia falou, Zilene, a Letícia, você conseguiu ler aqui o que a Letícia colocou?
A Samanta falou que presta atenção, né, agora ali, né? E a Letícia falou que no mês passado ela ficou tão sobrecarregada que ela acabou enlouquecendo. Ô, Letícia, enlouqueceu como? Explica aí como é que foi essa loucura. Fui atrás de um psiquiatra para me ajudar e não ficar tão nervosa. E justo quando eu fui marcar minha consulta com o mesmo, eu ouvi a minha chefe dizer, vai no psiquiatra pegar 15 dias de atestado? E aí, Zilene? Então, aí tá um exemplo claro, né, de assédio moral, né? Exatamente. Mas se for, não, se tiver um RH dentro da empresa, gente, procure o RH e converse, explique o que está acontecendo. O RH tem obrigação de tomar alguma medida ali, tá? É necessário, senão faça uma denúncia. Ministério do Trabalho e Emprego. Denúncia anônima, né, Zilene? Pode ser feita anônima, né? Faz uma denúncia anônima. E, por fim, recorra ao judiciário. Em última instância, gente, poder judiciário. Mas não invertam os valores de vocês. Tem outras empresas, tá? Que onde não se pratica o assédio moral. Vocês não têm que permanecer e se submeter a esse tipo de tratamento degradante aí, humilhante, tá? E que só vai causar doença, não só física, como psíquica, e vai refletir isso aí, vai respingar em todos aqueles que estão ao redor de vocês. Em toda a família, em todos os seus amigos. Não permita que isso aconteça. Eu quero falar que você está falando das doenças psíquicas, né? Eu não sei se durante as minhas aulas eu falei isso, mas quando uma pessoa tem uma depressão, chega em uma depressão, ela tem que entender que depressão não tem cura. É isso que a Zilene está falando, né? A depressão, ela pode ter uma melhora, ela é uma doença crônica, em que ela vai e volta, tá? Então, tornar-se um depressivo é uma das coisas, psicologicamente falando, muito ruim e muito que traz muita fragilidade. Por quê? Porque a partir dali, uma vez essa doença fazendo parte, né, uma vez você sendo diagnosticado com uma depressão, é uma doença que é uma sentença de que o resto da tua vida você vai ter que conviver com isso. Por isso que é grave. Sem falar que ela pode surgir a depressão, junto com ela pode vir o alcoolismo, decorrentes do alcoolismo pode vir uma separação conjugal. Sim. Né? E uma degradação da vida. Exatamente, ali. Então a gente não pode se conformar e achar que aquela rotina é natural. Não podemos naturalizar esse tipo de comportamento no trabalho. Tá? A partir do momento que detecta, seja acontecendo comigo ou com o meu colega, vou procurar solucionar isso aí. Eu vou dar suporte para o meu colega, entende? Se eu vejo que ele está sofrendo do assédio moral, é minha função também cuidar da saúde do meu colega de trabalho. Porque as consequências são gravíssimas. Você destrói vidas com isso. Ô, Zilene, isso lembra pouco... Isso lembra o bullying, né? Que o bullying também se caracteriza pelo excesso de humilhações ou por humilhações constantes. E o bullying, nós temos os papéis, a vítima, o agressor e os espectadores, que se repetem no assédio moral. Se repete no assédio moral. Tá? Ele é muito semelhante ao bullying mesmo, viu? Bem lembrado ali. Empresas assim que a gente mais vê são principalmente os bancos e empresas de venda. Estabelecem umas metas mais possíveis ali para as pessoas cumprirem, né? E aí, com isso, vem toda a prática do assédio moral. Uhum. Mas a gente conhece, a gente sabe de histórias que contam de empresas aqui de Maringá, próximas aqui de nós mesmos, que isso vem sendo praticado. Às vezes, se você chegar no RH e comentar essa situação, o RH vai promover uma reunião, vai trazer profissionais para falar sobre o assédio moral. Ações, né? Ações que possam diminuir. Isso.
atitudes afirmativas para coibir a prática dentro daquela empresa. Uhum. Então, por isso que é importante não ignorar a situação, não ignorar que está acontecendo o assédio moral ali. Se une junto com outros amigos, sabe? Comenta ali com os amigos que aquilo está acontecendo. E aí vamos tentar solucionar o problema dentro daquela empresa. Tem uma empresa grande aqui, não vou citar o nome, mas aqui em Maringá, que começou a comunicação trabalhista. E muitos pedidos ali por conta do assédio moral. Essa empresa, o que fez? Chamou um juiz, chamou psicólogo, chamou psiquiatra, e fez uma reunião na empresa e fez um trabalho dentro da empresa. Culminou com a demissão de um dos gerentes, porque aí os empregados tiveram coragem de dizer o que estava acontecendo ali. Então, aquele gerente, a empresa demitiu. Mas, desde então, assim, a gente não tem observado mais ações trabalhistas daquela empresa. É uma empresa que buscou ajuda. E eu acho que cabe também aquele que está sofrendo o assédio moral, a vítima do assédio moral, levar o conhecimento da empresa que aquilo está acontecendo. Muitas vezes a empresa não tem conhecimento disso, não sabe o que está acontecendo ali dentro. Uhum, exatamente. Bom, pessoal, mais alguma coisa que vocês queiram perguntar, falar, alguma consideração, algum exemplo? Isso tudo que foi dito tem tudo a ver com a nossa teoria dos eventos afetivos, né? Ficou bem claro aqui a questão da demanda, a questão do ambiente, né, do excesso de emoções negativas decorrentes dessa demanda e do quanto isso culmina na nossa satisfação e na nossa produtividade. O quanto isso interfere. Então, ok. Exatamente. Zilene. A partir do momento que a pessoa não tem uma saúde mental, né, adequada ou física, não consegue criar uma forma produtiva de trabalho, não consegue realizar de uma forma adequada ali. E quando consegue, sob muito custo emocional. É com uma conta muito cara, muito alta. O preço é muito alto, da saúde daquela pessoa, né? Eu quero indicar, então, mais um filme, além desse, se não assistiram, né, o Diabo Veste Prada, mas um outro filme que daí seria o assédio sexual, que também retrata uma história real da Fox, da TV, que é um filme que está na Netflix e ele se chama Escândalo. Esse filme, ele retrata muito bem ali a situação de humilhação, embora seja no assédio sexual, tá? Mas a partir de uma denúncia, sabe? A denúncia de uma delas. As outras se sentiram encorajadas também a fazer aquela denúncia, e isso culminou com a queda do presidente da Fox News em 2016. É uma história verídica. Gente, é a união das pessoas, é a união dos empregados, é a união das mulheres, tá? É acabar com esse preconceito, com o medo de se expor, com o sexismo dentro das empresas. É isso aí que a gente vai conseguir promover a modificação no ambiente do trabalho. E é diário isso, tá? É todos os dias, é a observação constante, é o apoio ao meu colega, é buscar o apoio do meu colega, se eu estou sendo a vítima naquele momento, e unir essa equipe, porque a união ali, ela vai prevalecer sobre uma atitude individual de um chefe agressor. O comportamento de grupo. Comportamento de grupo, exatamente. De uma forma saudável e unida. Bom, Zilene, muitíssimo obrigada. Esse tema, eu acho que assim, ele traz tantas reflexões, a gente vai fazendo tantos links com outras situações. Dá para fazer vários paralelos. E nos traz reflexões a respeito das nossas atitudes também como cidadãos, né? Como responsabilidade social, o quanto eu também não posso só olhar para minha realidade, mas para do meu colega que pode estar sofrendo e eu não faço nem ideia, e isso faz parte eu não estou percebendo, né? E a pessoa está ali ao meu lado e eu não estou percebendo aquilo ali. A famosa empatia. E a gente não vive do lado.
nós não somos isolados, né? Não somos seres isolados. Na verdade, a gente tem necessidade de se reconhecer no outro, né? É disso que vem a autoestima, primeiramente, né? Depois a gente muda isso, mas primeiro vem do outro. Bom, exatamente. Olha, um prazer ter você aqui novamente. Eu agradeço. Amanhã você volta conosco, que é mais uma aula. Me coloca à disposição. Tá bom? Obrigada, Zilene. Obrigada pelas informações. Tá, obrigada. Super apropriada aí do tema, tá bom? Boa noite e até amanhã, então. Obrigada, Luciana. Obrigada. Até amanhã. Tchau. Tchau, tchau. Tudo bem aí, gente? Gostaram? Adorei a aula. Boa, né, Sam? Muita coisa importante aqui. Muita coisa. Por exemplo, essas dicas do que fazer, porque lembrem que em direito tudo é fato, né? Tudo é fato. Se a gente não provar que a gente está sofrendo aquele assédio, não adianta nada. Então, essa coisa que ela falou, né? Dos prints, dos e-mails, dos áudios. E quem está sofrendo, talvez é uma possibilidade de ser orientado para um pós, né? Para um pós. Vocês viram que ela falou da justa causa. Se é comprovado o assédio moral, quem pede a justa causa é o funcionário, não a empresa. Então, tem muita coisa que a gente desconhece da lei com relação a esse tema. Por isso, a ideia de trazer alguém que é apropriado, que sabe o que está falando, que está dentro, está inserida no sistema judiciário, né, trabalhista, e poderia dar uma noção maior aí para nós. Tá bom? Então, meus queridos, deixa eu parar aqui a gravação. Vai estar lá